Tarikatuna suhbah wal khairun fil jamia. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre porque o Islã é o caminho mais completo e mais poderoso que existe em matéria de caminho espiritual. Porque o sufismo faz parte do Islã. A ciência do Tasawwuf não é algo diferente do Islã. Ela é o coração do Islã e ela é a parte mais profunda e mais elevada, a alma da nossa querida e amada religião islâmica. Desse milagre que nos foi dado através do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desse presente, dessa misericórdia, que é a guiatura para a humanidade nesses tempos do fim, até o juízo final. E não há outro caminho e não há outra guiatura para a humanidade a não ser o Islã. Como dizia um irmão outro dia que eu conversava com ele, as pessoas podem não aceitar ou não gostar, mas o fato é que o Islã é a verdade. Então, nesse sohbet eu falarei do Islã e do sufismo como sendo o único e o mesmo caminho, né? Inclusive, outro dia eu explicava que, apesar da nossa religião, né, o Islã ser a base desse edifício, a gente pode colocar assim de uma maneira simbólica dentro de como se chama, uma simbologia filosófica, né? Uma, uma analogia metafísica. Então nós colocamos de uma maneira que a mente do ser humano possa entender, a gente coloca a religião, né, o Islã como a base, os 5 pilares, a, a fé, o imã como sendo o andar intermediário e o tasawwuf, o sufismo, como sendo a cobertura. Só que, irmãos, muitas pessoas no mundo, elas acham de maneira errônea que a religião, muitos, né, pseudo-esotéricos, principalmente, a religião pode ser descartada. Nós só queremos a espiritualidade, nós só queremos a parte mística. Só que, irmãos, um edifício ele não se levanta sem a base. É sobre uma base sólida, e o fundamento sólido, Allah foi dando gradualmente através da revelação, através do santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e através do santo anjo Jibril, alaihi wasallam, foi dando essa revelação. E ele foi completando esses andares, porém, a base, o Islã, ele nunca pode ser descartado, nunca pode ser separado do sufismo, da espiritualidade profunda, porque tanto no Islã quanto no sufismo, o salat e as 5 orações são a base, a espinha dorsal desse caminho, dessa fé. E a ablução, né, todos por exemplo, a ablução não é um pilar, mas é importante, assim como a jihad também, o empenho, o esforço não é um pilar, mas é quase um pilar. Mas assim como o zakat, assim como o hajj, como o jejum, e como a frase que nós dizemos, e quando nós dizemos com o nosso coração, isso nos garante a salvação, que é a shahada, irmãos. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quando nós dissemos isso com sinceridade, com fé, com amor, acreditando do fundo do coração, adorar realmente um único Deus, Deus de Abraão, Deus de Muhammad, Deus de Jesus, Deus de Moisés, que a paz seja com todos eles. Realmente isso é o fiel da balança, é aquilo que nos trará salvação nessa vida e na próxima vida, inshallah.
Inshallah, nós não nos afastemos desse caminho. Porém, irmãos, quando nós praticamos a espiritualidade profunda, o autoconhecimento, a pureza do coração, a ciência do tasawwuf, que nós chamamos de sufismo, os cinco, por que que nós não podemos abandonar a base religiosa, né? Os cinco pilares, e por que que nós não podemos abandonar o salat? Porque conforme a nossa consciência vai despertando, o nosso coração vai abrindo, o amor de Deus vai tomando conta dentro de nós, e nós vamos fazer esse bad, essa adoração com cada vez mais amor, com cada vez mais atenção plena, com cada vez menos distrações. Quer dizer, quando nós fazemos a oração, nós abandonamos a mente, o raciocínio, essa mente tagarela dos nafs, do ego, que fica pensando nas coisas do mundo, nos que nós temos que fazer, os nossos desejos, nossos problemas, nossas contas a pagar. Então, quando nós entramos no salat, nós fazemos uma intenção em nosso coração de que agora, nesse momento, é só eu e Deus, sem intermediários. Esse momento é o momento para eu estar com Allah, sem o mundo, sem o ego, sem o nafs. Então, só atenção no que fazemos e só amor, só entrega nessa adoração silenciosa, nesse amor que vem do fundo do nosso coração, nesse verdadeiro ibad. Então, conforme nós vamos avançando no caminho espiritual, conforme Allah vai nos dando compreensão cada vez mais, aumentando através da reflexão, nós refletimos nos ensinamentos, no Corão Sagrado, na Suna, nós fazemos duá, pedindo a Allah que nos ilumine, que nos ensine aquilo que nós não sabemos, que nos dê o conhecimento necessário para prosseguir nesse caminho, que nos ajude e nos guie nessa senda, que nos salve, pois Ele é o nosso único Salvador, que nos dê proteção, mas principalmente que ilumine o nosso coração com sua baraka, com seu amor, com sua paz. Ya Wadud, Ya Salam, Ya Nur, com sua luz, que a sua misericórdia, Ya Rahman, Ya Rahim, esteja sempre sobre nós, e que Ele perdoe os nossos pecados, Ya Halim, ó indulgente, purifique o nosso coração. Então, irmãos, conforme nós vamos avançando com a graça de Deus, é Deus que nos faz avançar, é Deus que nos ensina. Recebemos esse conhecimento de Deus, recebemos através da conexão com o nosso mestre, com a cadeia dourada Naqshband, recebemos esse conhecimento através do zikr, através do salat. Pedimos através do duá, pedimos a Deus que nos ensine, que nos mostre a ver as coisas como elas realmente são. Esse era um pedido que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia, irmãos. Ó Allah, mostra-me as coisas como elas verdadeiramente são e não conforme as ilusões do meu nafs. Então, conforme nós vamos avançando e recebendo o conhecimento que necessitamos para avançar na senda, para compreender os nossos defeitos, para saber o que devemos abandonar e o que devemos fortalecer de virtude dentro de nós. E essa salvação, esse conhecimento vem de Deus. E nós só recebemos isso quando nós estamos dentro do Islã e quando nós estamos dentro do sufismo, da tarika. Quando nós temos um bayat e quando nós temos uma conexão com o mestre autêntico, uma hábita. E isso, irmãos, é muito importante. E isso é um tesouro que não tem preço. Por isso que eu vejo com tristeza as pessoas que realmente não valorizam o que têm, não sabem praticar o caminho e não sabem o presente, a graça que foi conhecerem o Islã e conhecerem a Ordem Naqshband e estarem dentro do Islã, estarem dentro da Ordem Naqshband, estarem dentro dessa Arca da Aliança, que é a porta, né, o último barco de salvação desse mundo degenerado, que é a Ordem Naqshband.
são as tarikas sufis autênticas. Ter realmente um guia nesse barco, como um Noé, né, como um Muhammad, que a paz seja com todos eles, que é o nosso mestre, que faz esse papel, né, o nosso querido Maulana Sheikh Mehmet Adil Al-Haqqani, que Deus guarde seu segredo, que Deus o proteja e o guie, que Deus proteja toda a família de Sheikh Nazi em Rajamina, a todos que Deus proteja e ilumine a todos os nossos irmãos Naqshband do Brasil e do mundo. Amém. Inshallah. Então, irmãos, a gente deve se dar conta, né, da importância desse caminho. E nós nos damos conta quando nós fazemos as práticas como devemos fazer, quando nós aumentamos esse amor, nos conectamos a Deus, nos conectamos ao nosso mestre, ao santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então nós recebemos o pão, né, o alimento da alma, a baraka, a inspiração, o conhecimento que vem do coração, a ciência infusa, como dizem os sufis, aquela ciência que vem de dentro da nossa alma, de dentro de nós e que nos é dada como um presente, uma graça e uma misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. É isso que permite, né? Se nós seguimos com sinceridade, fazemos as práticas com amor, com sinceridade, é isso que permite expandir a nossa consciência. É claro que nós devemos conhecer a nós mesmos, vigiar os nossos estados interiores, mentais e emocionais, os movimentos do nosso nafs, dos nossos defeitos, mas principalmente também ter amor, porque sem amor não há caminho sufi. O sufi é um amante e Alá, o Altíssimo, é o amado. Então pedimos a Deus que nos dê esse amor, porque nós não temos esse amor. Nós, se temos, temos muito pouco. Assim como uma pessoa que quer ser rica e começa com uma moedinha, como o tio Patinhas, né? Começou com a moedinha número 1. Então você tem uma, duas, três moedinhas ali, 3 centavos, 10 centavos, 25 centavos. É o que você tem desse amor divino dentro de você. E você tem que pedir a Allah que Ele ajude a aumentar, alimentar essa chama do divino amor por Ele, pelo santo profeta Muhammad, pelo Islã, pelo nosso mestre, nosso Murshid, Maulana. E amor, e assim nós podemos, por amor a Deus, fazer tudo por amor, né? Amar todas as criaturas que Ele criou, todos os seres, as pessoas, os animais, as plantas. Então, sem esse amor torna o caminho mais leve. Por isso que Jesus dizia, né, que o Aleyhi Wassalam, que o fardo comigo é leve, né? Quer dizer, com amor tudo se torna mais leve, né? Então você faz o salat, não se torna mais uma obrigação, mais um prazer. E conforme você aumenta esse amor, a expansão da consciência, o despertar, tem a ver com o aumento do amor dentro de nós. Você sabe que a sua consciência está aumentando, que você recebe o alimento, a força para poder enfrentar o nafs, porque o amor está aumentando dentro de você. Não há expansão da consciência sem expansão do amor, da compreensão. Você começa a ver o valor de tudo aquilo que Deus criou. Você começa a ver que tudo é uma misericórdia de Deus. Então, sem essa expansão da consciência, sem essa expansão do amor, aliás, não há expansão da consciência. E é esse amor que vai lentamente abrindo os latif, vai nos firmando nos makans. Então, são graus desse oceano de amor, desse oceano de misericórdia, como dizia Sheikh Nazim Al-Haqqani. Deus esteja satisfeito com ele. Que Deus guarde seu segredo. O amor é o segredo do Sufi. O Sufi que quer ser muito intelectual, quer ficar só na leitura, ou faz as práticas de maneira seca, estéril, mecânica, ele está cometendo um erro muito grande, irmãos. Porque uma das maiores chaves nesse caminho é o amor.
E se nós temos dificuldade em amar o próximo, se nós temos dificuldade em amar a Deus, em amar o santo profeta Muhammad, em amar o nosso mestre, nós devemos ser sinceros conosco mesmos e pedir a Deus. Dobrar o nosso joelho, encostar a nossa testa no chão e pedir a Deus, pedir a Allah, com sinceridade. Ó Allah, concede-me um pouco desse amor. Esse amor que tu deu a Jalaluddin Rumi, que tu deste a Sheikh Abdullah Faiz do Daguestani, que tu deste a Ibn Arabi, que tu deste a Sheikh Nazim al-Haqqani, que tu deste a tantos que trilharam esse caminho antes de nós. Porque, meus irmãos, amor é a expansão da consciência. Quanto mais você compreende a situação da humanidade, quanto mais você vê o valor das coisas, das plantas, dos animais, dos seres, de tudo que Deus deu para você, é porque a sua consciência está começando a se expandir. Então, a consequência dessa expansão da consciência é um maior amor, uma maior paciência, uma maior tolerância. A raiva diminui, o ego, o orgulho diminui, a sua compreensão vai aumentando aos poucos e aos poucos, mas tudo isso não vem de você, não se gabe achando que vem de você, do seu esforço. É óbvio que você tem que se esforçar, fazer o melhor de si, mas sempre pedindo a Allah. É de Allah que vem tanto as provações quanto o avanço no caminho, quanto a expansão da consciência. E conforme a nossa consciência vai expandindo, o salat que nós fazemos é cada vez mais amoroso, cada vez mais concentrado, cada vez mais consciente. Até que sentimos cada vez mais forte a presença de Allah em nosso coração durante o salat. Então, por isso que isso de abandonar a religião é falácia do pseudo-esoterismo e de ficar só com a espiritualidade, porque a espiritualidade se funde à religião e ambas se tornam uma só unidade. E é diferente o salat feito por um homem que está um homem ou uma mulher que estão num grau maior de consciência e de amor do que o salat feito por aquele religioso comum que está começando o caminho, mas que nós devemos amar também e respeitar. Então, aquela prática que você achava que era básica, que era o salat, ela vai aumentando, 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 e ela vai se tornando também uma prática esotérica, também uma prática iniciática. Então, para aquele que está no caminho, para o sufi, para o povo do caminho, para o derviche, aquilo que antes se achava na teoria que era básico, também se eleva em grau e também se torna uma prática do mesmo nível esotérico em que ele se encontra. Amin, Allah Tawfiq, Al-Fatiha.